Fala, Samurai, beleza? Felipe Fontoura por aqui. Hoje nessa aula explicando um pouco mais sobre o React Context, beleza? Ou melhor, como que você vai entender de vez esse treco hoje, agora, nessa aula, beleza? Por isso a gente vai explorar um pouco o problema, a motivação e como utilizar isso nas suas aplicações React na prática, beleza? Então, apesar de ter um slide aqui, a gente vai explicar tudo na prática para você com códigos, beleza? Vamos lá. Então, essa aula aqui, esse vídeo, surgiu de uma dúvida que eu estava esclarecendo hoje para um dos nossos alunos, o Paulo, aqui da comunidade da Dev Samurai, beleza? Se você não conhece, o link está aqui logo abaixo, em que ele tem uma dúvida em que como que ele consegue compartilhar, beleza? Esse state aqui, o state selected, beleza? Para qualquer lugar da minha aplicação, beleza? Então ele quer compartilhar isso para o componente Py ou para o componente, enfim, ou para todo o componente de aplicação, mas ele quer compartilhar isso, beleza? Então eu vou explicar para você o que é um state, qual é o problema disso e como que a gente contorna essa situação, beleza? Então vamos imaginar o React como uma coleção de componentes, tá? Então se você já sabe disso, segura só um pouquinho que a gente vai entrar em assuntos um pouco mais avançados, mas é só para a gente nivelar o conhecimento de todo mundo aqui. Então dentro do React eu tenho normalmente o meu componente Py, podemos dizer assim, que é o componente app, beleza? Que lá dentro a gente pode renderizar outros componentes, subcomponentes, que é o header. Aqui é só um exemplo, tá? O header, o content, dentro do content eu posso ter um formulário, eu posso ter um sidebar, ou seja, cada componente desse, beleza? Ele pode ter os seus estados, então eu posso ter mais de um estado ou state dentro do componente, e esse state normalmente ele não é compartilhado pela aplicação, beleza? Ou seja, se eu tenho um state aqui dentro desse formulário, por exemplo, com nome e e-mail, essas informações, esse state não é compartilhado por essa div ou por esse componente content, não é compartilhado no header, no sidebar e no app, beleza? Isso é ótimo, mas tem os seus problemas. Quais problemas? Se eventualmente eu quiser saber o que a pessoa digitou aqui no form, eu não consigo. Quer dizer, se eu sou o content e quero saber o que a pessoa digitou aqui no form, eu não consigo, beleza? Eu não consigo saber, por exemplo, o e-mail que essa pessoa digitou. Mas, como eu disse, isso é bom, porque muitas vezes eu não quero que esse estado seja replicado por toda a minha aplicação. E por que que normalmente eu não quero? Porque se o state que está aqui no form, por exemplo, ele vaza para outros lugares da minha aplicação, isso implica que se eu alterar no sidebar e não quiser que essa alteração seja replicada, o form ele automaticamente é penalizado. Se você já é um pouco mais antigo de programação, você vai lembrar de variáveis globais e como variáveis globais são péssimas para criar aplicações maiores, aplicações mais robustas. Se você não sabe o que é variável global, tudo bem, fica tranquilo que você vai entender ao longo dessa aula, beleza? Então, qual é a primeira opção que eu posso fazer, por exemplo, para compartilhar, tá? Então, se eu tenho dentro aqui da minha aplicação um componente app, um componente content e um formulário, que, por exemplo, tem dois states, name e e-mail, eu posso compartilhar isso com content praticamente no primeiro nível. Eu não preciso, eventualmente, compartilhar isso dentro da minha aplicação. Mas se eu quiser compartilhar com todo mundo, eu também posso, beleza? E eu vou te ensinar agora duas técnicas de como que você pode fazer isso e uma técnica de bônus, beleza? Que eu chamo de abordagem profissional, ou seja, abordagem para aplicações grandes. Então, quando eu falo já profissional, não é que essas são amadoras ou que é gambiarra, beleza? É que essas soluções, essas duas primeiras abordagens são para aplicações menores, educacionais, aplicações aí pequenas que você for trabalhar no dia a dia. E a última abordagem, que é que você deve conhecer mais para frente, é a abordagem que eu chamo maior, profissional, beleza? E aqui está um exemplo dentro da área do aluno aqui da Dev Samurai, o porquê eu poderia, enfim, compartilhar. Aqui eu tenho toda a nossa aplicação e aqui, por exemplo, eu estou compartilhando o nome do usuário logado no momento, tá? Então isso é um exemplo
clássico aqui que eu deixei um pouco mais ilustrativo, um pouco mais ilustrado para você verificar essa motivação, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa aplicação de teste e assim eu vou explicando passo a passo para você, tudo certinho em códigos, fechou? Então, dentro da nossa pasta aqui de desenvolvimento, dentro da sua pasta de projetos, você vai digitar npx create react app e o nome da sua aplicação. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, context test, beleza? Porque daí a gente vai explicando todo o passo a passo para você. E se você ainda nunca criou uma aplicação React, é uma aplicação que ela é criada no momento em que você entra no seu console aqui no canal. Aqui na Dev Samurai a gente tem tutoriais básicos sobre React, beleza? Então ele vai criando através de um template. Esse é um template padrão do React, beleza? Show? Então com a nossa aplicação aqui aberta, ela rodando aqui no nosso console do Visual Studio Code, a gente vai então fazer uma limpeza rápida aqui. Eu, por exemplo, removo esse componente aqui adicional, beleza? Eu vou colocar aqui, por um exemplo, o H1. Vou colocar aqui só o app, beleza? Limpo isso daqui, então no momento que você digitar aqui somente app, ele vai modificar aqui para você, beleza? Tudo pronto então para a gente começar a nossa abordagem, a nossa primeira abordagem. Então, callbacks. O que são callbacks dentro do JavaScript? Callbacks são quando são situações em que você passa uma função como parâmetro de outra função dentro do Visual Studio. Como assim? Quando você tem, por exemplo, uma função mãe qualquer, e você passa outra função filha dentro do parâmetro dessa função principal, dessa função mãe ou pai que eu chamei, ela tem a possibilidade de pegar aquele argumento e executar isso dentro da função. Eu posso fazer isso utilizando states dentro do React, eu ia falar React Native, dentro do React, não só do React Native, mas dentro do React. E como que eu faço isso? Eu passo isso através das props, das propriedades de um componente, beleza? Vem cá que eu vou te mostrar. Então vamos começar criando esse componente, new file, components barra customer form.jsx, tá? Isso vai ser um formulário de cliente, um formulário qualquer, porque aqui a gente não está trabalhando com um projeto específico, ok? A gente está trabalhando com um teste, com exemplos. Então, imagine que você esteja criando aí um formulário de cliente, pode ser de cadastro de login, enfim, qualquer formulário. A gente vai começar importando React da própria biblioteca do React e a gente vai criar aqui o nosso primeiro componente, tá? Const customer form, cria uma função, ela retorna aqui pra gente. Eu vou colocar aqui um parágrafo. Vou colocar aqui customer form e a gente vai import default customer form. Ok? O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou importar esse componente para cá. Import customer form. O meu Visual Studio Code já vai permitir importar e eu vou passar isso daqui. Então, no momento que eu passo isso, veja que na minha tela, automaticamente, o meu Customer Form, ele apareceu aqui na tela. Isso significa, então, que ele está renderizando o componente e está executando aqui essa função. Beleza? Deixa eu só diminuir um pouquinho, porque senão vai ficar muito estreito e a gente vai acabar se perdendo, ok? Então vamos lá. O Customer Form, ele vai ter aqui, basicamente, um formulário simplesão, que vai ter dois campos, nome e e-mail, e um botão de submit, tá? Esse botão de submit, ele vai registrar no banco de dados, vai fazer alguma coisa que você queira. Então, para a gente começar aqui a montar um formulário dentro do React, eu vou fazer um formulário clássico, então a gente vai aqui montar um form, beleza? Dentro desse form, ele vai ter aqui um label, e ele vai ter um label para name, isso aqui vai se chamar nome, beleza? O nome do campo. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, um input text, beleza? Text, que ele vai ter name e name, ok? Aqui na sequência a gente vai ter outro label, que ele vai ser e-mail, e aqui a gente vai ter um input do tipo e-mail, beleza? Que responde a e-mail e e-mail.
Fechou? Então a gente vai ter aqui, basicamente, olha só, 2 campos aqui para a gente trabalhar. E para a gente deixar esse formulário aqui de uma forma melhor, eu preparei um CSS, beleza? Que ele vai ser um CSS que mora aqui no app.css, que vai ter esse background, vai ter essas configurações aqui, fechou? É só você pausar o vídeo e ajustar o arquivo app.css com esse aqui da tela. Mas indo direto aqui para a nossa função, ok? Eu vou então... Opa, o meu Reader está me ajudando aqui, mais que atrapalhando. Vou colocar aqui. Mais atrapalhando do que ajudando. Então eu vou colocar aqui dentro da classe app e ele automaticamente deixa dessa forma. Beleza? Até aqui, nada demais. Ele criou os 2 campinhos. Ah, falta o botão submit. Então eu venho aqui, o botão submit. E eu vou colocar aqui, ó, enviar. Beleza? Então eu coloquei o botão enviar. Se eu clicar aqui, ele vai dar o submit nesse formulário. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou criar 2 states, beleza? O primeiro state, que vai ser, obviamente, name, e o segundo state vai ser e-mail. Então a gente começa aqui importando o use state, ok? E a gente coloca aqui const, o primeiro name, set name, igual use state, e aqui a gente cria um texto vazio. Eu uso isso daqui também para criar um e-mail, beleza? E aqui a gente passa a controlar esses states aqui no próprio input dessa forma. Eu vou colocar o value, e aqui o valor vai ser name, e aqui vai ser o onChange. No evento onChange, ele vai passar para... Opa. Meu Deus, teclado. Ele vai passar então aqui o set name. Então ele vai dar um set name e.target.value, beleza? Quando eu fizer isso, o value vai refletir o valor atual do state e o onChange vai ficar toda hora definindo esse valor. Ou seja, na prática, ele vai sempre manter esses states ou esses estados totalmente organizados. A gente vai fazer agora a mesma coisa para e-mail. E aqui a gente simplesmente vai colocar e-mail, porque os states não podem se confundir. E-mail, beleza? Veja que agora eu tenho esses states sendo setados, beleza? Só que eu quero interceptar o evento submit do form, ou seja, eu quero capturar esse evento e exibir alguma coisa no console. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui eu começo criando uma função handle submit. Ela vai receber um evento, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um e.prevent default. O que é esse prevent default? Ele vai evitar com que isso seja submetido. No HTML, quando você dá um submit, ele envia aqueles valores do input para outro endereço. Eu não quero que envie para outro endereço, eu quero que fique na mesma página, por isso eu coloco prevent default. E aqui no form, agora eu vou colocar o on submit e eu vou passar essa função, handle submit, beleza? Aproveitando, eu vou colocar aqui o console.log e aqui eu vou colocar as minhas informações. Vou colocar aqui dados e aqui eu vou colocar os meus states, name e e-mail, beleza? E agora a gente vai criar o formulário e vai ver aqui no console. Então se eu preencher aqui com o meu nome, Felipe, teste@teste.com, pode ser qualquer e-mail, eu clicar em enviar, perceba que ele está executando esse console log aqui com a informação dados, name e e-mail, beleza? Esses 2 valores aqui são os valores que eu acabei de digitar. Se eu alterar aqui para Felipe Souza, por exemplo, ele vai clicar em enviar, ele já passa a ser outro state. Agora, vamos à questão do callback, beleza? Que é a primeira forma de compartilhar esse state. Basicamente, o que o Paulo gostaria de ter, o Paulo, nosso aluno da comunidade da Dev Samurai, ele gostaria de ter, por exemplo, o name ou o e-mail compartilhado, porque, presta atenção, se esses states aqui estão só dentro do contexto de Customer Form, como que ele vai pegar essa informação aqui no app?
como que ele vai conseguir recuperar essa informação? Ele não consegue ir lá ter acesso, beleza? Então eu preciso com que o meu componente filho, ou seja, customer form, ele passe esses valores através do callback, ou seja, através de funções passadas como parâmetro, ok? Então eu vou começar aqui, ó, criando a nossa primeira função, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a nossa primeira funçãozinha, que vai ser a função const handle submit, beleza? Eu vou capturar esses valores de submit. E eu sei que essa função vai receber name, e-mail. E aqui simplesmente eu vou repetir esse console.log. Só que eu vou colocar aqui dados app e aqui eu vou colocar dados componente, só para você entender direitinho, beleza? Então eu sei que essa handle submit vai receber esses dois valores. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar, eu posso importar o useState e criar os estados aqui dentro de uma app. Então basicamente eu vou replicar os states que já existem num outro componente. Então vou fazer isso daqui, ó, import useState from React. E aqui eu vou criar novamente os mesmos estados, beleza? Aqui eu não preciso disso. Então eu vou criar os mesmos estados. Então quando a handle submit receber essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set state e eu vou passar aqui o que eu estou recebendo de name. E aqui eu vou dar um set e-mail. E aqui eu vou passar o que eu estou recebendo de e-mail, beleza? E eu posso passar a utilizar essas variáveis name e e-mail. Fechou? Então eu seto isso daqui. Bacana? Vamos lá então. Agora, a pergunta que fica é como que eu passo agora esse handle submit? Como que eu consigo fazer com que o customer form, beleza? Esse carinha aqui, esse componente, passe esses dois parâmetros, porque veja, essa função não está sendo chamada em lugar algum. Inclusive, vamos limpar aqui o console e vamos colocar outro nome aqui, ó, teste, e vamos enviar. Veja que os dados componente, que são as informações que estão logadas aqui no componente, no Customer Form, são as únicas exibidas. Ou seja, eu não estou executando esse handle submit, beleza? Acho que eu falei demais, vamos entender aqui como funciona na prática. Então, o que eu faço? Eu vou definir aqui no componente Customer Form que ele vai ter uma propriedade chamada onSubmit. Não confunda esse onSubmit aqui desse, tá? São dois props diferentes. Esse é o onSubmit do form, esse é o onSubmit do componente. Então, o que eu vou fazer? Quando eu receber o onSubmit, eu vou dar o prevent default, eu vou continuar logando isso daqui e agora eu vou passar dois componentes para ele, name e e-mail. Eu vou passar duas informações. Inclusive, eu não precisaria passar todos os states para o componente de cima, é só os componentes que interessam a ele. Então, se eu tiver, por exemplo, password, por exemplo, não necessariamente eu preciso passar. Ou se eu quiser passar só o e-mail, beleza? Eu estou colocando name e e-mail para ficar aqui um pouco mais ilustrativo. Então, no onSubmit, eu chamo ela aqui, veja que se eu estou recebendo uma função, eu posso chamar essa função diretamente através dessa propriedade. E aqui no handle submit, o que eu faço? Eu vou chamar o onSubmit e passo essa função. Veja, o onSubmit é a props que eu recebo aqui. Se eu então agora passo a digitar Felipe e a informação que eu quero, veja que ao clicar o enviar, eu chamo esse handle submit, beleza? Que é a função que vai ser executada no momento que o formulário receber esse submit, dando prevent default, eu dou o console log dados componente, beleza? E eu vou, enfim, chamar esse console e eu vou chamar o onSubmit. Que onSubmit é esse? Esse que está ligado nessa função handle submit,
que mostra o log e seta os states, name e e-mail, beleza? Agora veja que o nosso app, a nossa aplicação, ela passa a ter agora a nossa função, as nossas propriedades, name e e-mail, dentro do contexto aqui, beleza? Dentro desse contexto. Tanto que, se eu, por exemplo, quiser alterar isso aqui não é refletido, beleza? Para o Customer Form. Agora ela vive em outro mundo, em outro contexto, tá? Agora, vamos imaginar que eu quero dizer aqui, olá, olá Felipe, beleza? Então, o que eu vou fazer? Para poder fazer isso, eu vou criar um novo componente. Clico aqui em New File e eu vou chamar hello.jsx. Aqui eu vou começar fazendo um import do React from React, começar colocando o nosso componente hello, nosso componente funcional, do export default hello. E aqui eu preciso receber a informação do componente, ou a informação que eu quero exibir. A informação que me interessa aqui é name. E aqui então eu dou um return e eu simplesmente vou colocar assim, ó, H1 e eu vou exibir a informação que eu quero. Name, beleza? Então tudo que ele receber como name aqui, ele passa a mostrar. Eu venho então aqui e faço a importação desse component, import hello from components hello e passo a exibir ele aqui dentro do meu app e vou passar assim, ó, e-mail, name, perdão, name. Ou seja, no momento que eu colocar, ele já até, enfim, colocou aqui do lado, mas no momento que eu tiver o Customer Form, dar o submit, ele vai utilizar esse parâmetro. Inclusive, se eu não quiser, por exemplo, ter e-mail, eu não preciso, beleza? De novo, estou fazendo só ilustração. Se eu estiver aqui Daniel, colocar teste123, vai aparecer Daniel. Ou seja, agora eu tenho as aplicações, ok? Mas veja, vamos lá. Qual é o problema da gente utilizar os callbacks e essa forma de fazer a gestão de estado, tá? Dependendo do seu componente, dependendo do seu state, se é um state muito importante, importante pra caramba, como por exemplo o name, o e-mail, o usuário logado, que todo componente eu vou precisar dele, ou a grande maioria das chamadas de API, se eu crio essa situação em que eu tenho que ficar passando o name como propriedade para o hello ou para outros 1001 componentes do React, eu vou criar um efeito que se chama prop drilling, ou seja, a passada de parâmetros excessiva, de props excessiva para os componentes e assim prejudicando não só a performance da minha aplicação, mas também a usabilidade do código, porque o código acaba ficando bastante confuso, porque se o hello, por exemplo, ele renderiza um outro componente, se aqui tiver um componente que precisa do e-mail, por exemplo, eu vou ter que receber e-mail aqui e passar para o componente, ou seja, esse próprio drilling que a gente fala, beleza? Ele acaba prejudicando o código. Tá, mas então significa que eu nunca devo usar desse jeito? Claro que não. Eu disse que ele prejudica. Mas veja, dependendo do contexto que você está trabalhando, por exemplo, um componente pai que precisa só de uma informação do componente filho, cara, use callbacks, use dessa forma. Por quê? Porque não faz sentido esse próprio drilling que a gente fala, ele não vai ser prejudicial. É um componentezinho que passa informação para o pai, para o cara de cima, o carinha ali de cima usa e tá tudo bem, beleza? O problema é quando a gente tem uma informação em que eu preciso, que ela precisa morar, que ela precisa estar perene em toda a aplicação. Então aqui que a gente começa a explorar a funcionalidade de context do React, beleza?
O context, ele é relativamente novo, beleza? No React, então, em tempos passados, a gente não tinha essa possibilidade de compartilhar estados. Claro, tínhamos sim, só que com o uso de bibliotecas externas, realmente bem complexas de se utilizar, e por isso, o uso do próprio drilling era a solução. Se você não queria instalar aí uma biblioteca externa, que iria pesar bem a aplicação, que iria ser bem difícil de, de, de utilizar no uso geral, beleza? Então, o context é uma das novas APIs aqui do React, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos agora transformar essa aplicação, beleza? Para usar o context. Lembrando que o context ele vai fazer com que você possa compartilhar os dados específicos, não são todos os states, não são todos os dados, beleza, da aplicação. Inclusive tem que ser dados muito bem pensados, não é todos os states da sua aplicação, senão você vai agora superlotar o context e voltar para o problema original que o React resolve. Lembra do problema das variáveis globais? Então, se você assim, abarrota o seu context de estados lá, de tudo quanto é tipo de states que a sua aplicação tem, você passa a voltar a ter o problema das variáveis globais, que é no momento que eu seto uma variável, ela prejudica os estados dos outros componentes, e os outros componentes começam a trabalhar de uma forma não previsível, beleza? E isso causa bugs, que são questões aí indesejadas, fechou? Então vamos começar a criar o nosso contexto. Para a gente começar a criar aqui o nosso contexto, eu venho aqui e crio uma pastinha específica, que ela vai morar dentro do contexts, né, contextos, e a gente vai colocar aqui customer.jsx. Só lembrando, a nossa aplicação ela pode ter quantos contextos eu desejar, beleza? Se eu quiser ter um contexto de autenticação eu posso, de cliente eu posso, de carrinho de compra eu posso. De novo, cuidado, porque tudo que é demais vira um problema, beleza? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso começar importando a API do React, que é o Create Context, beleza? E aqui a gente vai dar um export const customer context igual a create context, beleza? Então esse create context, ele cria o contexto para que a nossa aplicação trabalhe. E tudo que tiver envolvido dentro daquele contexto, as informações, os estados são compartilhados. Então, se eu quero ter, por exemplo, toda a minha aplicação compartilhando dados de usuário, eu envolvo a minha aplicação dentro desse provider, dentro desse contexto. Se eu quero só uma parte específica da aplicação, eu envolvo só aquela parte específica, beleza? Como eu quero envolver aqui toda a nossa aplicação, até porque a aplicação é pequena e eu quero que o hello e o customer form tenham a mesma informação, beleza? Eu vou envolver esse carinha aqui. Então eu vou começar importando ele, import customer context, beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar importando aqui com o uso do use context. Copiando aqui o customer context, ok? Ponto provider. Esse ponto provider é o que vai criar o contexto necessário para que a gente possa trabalhar as informações, beleza? Então, ele vai começar a dar uns erros aqui na lateral, não se preocupe com isso ainda, beleza? Mas ele vai aparecer aqui, customer form, customer context.provider, beleza? E quais são as informações que eu quero compartilhar? Só já adiantando, eu vou tirar aqui o name, ok? Eu vou tirar aqui o on submit, beleza? Vou deixar só desse jeito, ele vai passar a exibir nada. Legal? Então, quais são as informações que eu quero compartilhar no nosso provider? Bem, eu quero compartilhar com o value, eu quero compartilhar o name, e-mail, beleza? E também eu quero compartilhar
o submit. Submit é a função que vai ser executada no momento que eu setar esse state, no caso, esse carinha aqui, beleza? Então, no momento que eu chamar essa função submit lá do componente que eu quero, ele vai continuar chamando esse handle submit aqui, beleza? E agora, criei a aplicação, criei o provider. Como que eu utilizo isso dentro dos componentes, já que os componentes não estão recebendo as props, principalmente o hello. Eu vou começar adaptando aqui o hello, beleza? Então, para a gente utilizar o componente, no caso do hello, eu vou aqui chamar um carinha chamado useContext, que, de novo, é uma API do próprio React. E aqui eu vou importar o Customer Context. Beleza? Aqui dentro do hello, para eu usar o que está de value aqui no Customer Context, eu vou utilizar esse hook aqui, ó, useContext, beleza? Então eu vou colocar assim, ó, const. No caso, vou até remover isso daqui. No caso, o que me interessa é name, tem outras variáveis lá, outros states como e-mail, e eu vou colocar assim, ó, use context, beleza? Qual é o contexto que eu estou trabalhando? Estou trabalhando nesse contexto aqui, ó, Customer Context. Isso é super importante porque, de novo, se a sua aplicação tiver outros contextos, você pode utilizar com esse hook, ok? Então, o que acontece? Quando eu chamo o Use Context do Customer Context que está sendo criado lá dentro do app com o provider, aquela informação que mora lá dentro passa a ser compartilhada aqui com o Hello. E veja que ele não está recebendo propriedade nenhuma, ela está vindo daquele provedor, daquele provider, ok? Mas como que agora eu passo a setar essas informações? Porque se esse provider contém name, e-mail e submit, como que eu consigo passar essa informação agora para o provider? Como que eu consigo subir essa informação? Essa informação eu consigo subir executando o que eu passei aqui, ó, handle submit, ok? Então eu vou lá no customer form, utilizo de novo use context, beleza? Crio novamente o context que eu quero aqui, no caso, o submit, const submit, que é igual use context. E agora, obviamente, eu preciso importar customer context, beleza? Mesmo esqueminha. Só que, veja, eu não estou interessado mais nos states lá, e-mail e, enfim, e name, etc. Eu estou interessado num state, que é a função submit, que antes eu estava recebendo por essa propriedade, por esse props. Agora eu passo a chamar submit. E veja, só recapitulando, eu tenho aqui o meu customer context, beleza? Que ele vai aqui dentro do app, calma que eu já vou ajustar isso daqui. Eu tenho name, e-mail, eu tenho esses states trabalhando, beleza? Que tem essa função. Só que como eu não passo mais name, e-mail, submit via propriedade para os meus componentes, agora eles passam a consumir através do contexto que eles estão inseridos, no caso, customer context, beleza? Aqui no hello eu preciso do name e aqui do customer form eu preciso do submit. Ah, mas e esses states aí que você está trabalhando dentro do formulário? Esses states são states específicos do formulário, beleza? Então são states que a gente pode trabalhar. Eu posso utilizar diretamente esses states? Posso. Eu posso vir aqui, ó, e eu quero agora o e-mail e name. Se eu passar aqui set e-mail e set name para o value, beleza? No caso aqui, não me interessa fazer isso, porque dessa forma acredito que vai complicar um pouco a explicação, tá? Mas depois a gente pode deixar de um jeito mais avançado. Mas enfim, voltando aqui, o que eu quero controlar. Então o handle submit passa a chamar o submit desse contexto, beleza? Agora, vamos testar esse carinha aqui.
Se eu digitar no nome, então, Felipe, teste@teste.com, enviar. Veja que ele chama aqui pra gente o Felipe, que foi o nome que eu defini, e os parâmetros que eu coloquei, beleza? Se você vier e olhar logo aqui embaixo, você vai perceber que eu tenho dados do componente, Customer Form, e tenho dados do meu app, beleza? Mas as coisas ainda não estão boas. Por que ainda não estão boas? Se você prestar atenção, essa lógica que de estados, enfim, essas coisas estão sendo estão dentro do app. Isso não seria legal. Vamos dar uma arrumada então nesse cara, beleza? Então aqui agora o meu customer aqui, ele passa a existir com um componente export customer provider, beleza? Esse provider aqui, ele vai passar a ter tudo isso. Vai começar a dar um monte de erro aqui do lado, fica tranquilo. Opa. Ok. E agora eu passo a utilizar isso aqui. Legal? Vou deixar desse jeito. E agora eu faço isso. Show. Voltei para as origens. Tá, legal. O que a gente faz agora? Aqui dentro do app, eu chamo então Customer Provider. Beleza? E agora ele encapsula ponto provider. Perdão. Agora ele passa a encapsular esse cara aqui, beleza? Mas veja que agora o que aconteceu? O hello e o meu formulário pararam de ser exibidos. Vou só limpar esse cara daqui. Isso aqui nem precisa mais ser importado. Mas voltando, eles não são exibidos aqui. Por quê? Porque falta eu avisar o React que eu quero os children dele, tá? Que eu venho aqui e passo a acrescentar aqui. Então veja que o children são os componentes, ou seja, tudo que está contido dentro dessa tag. O children não é algo específico do provider ou qualquer coisa que seja do uso de contexto, tá? Ele é possível de ser utilizado em qualquer componente. Então, se você tem um componente que você precisa renderizar o que ele recebe como conteúdo, você também utiliza o children desse jeitinho aqui. Fechou? Legal. Agora vamos testar então. Se eu voltar a digitar Felipe, teste@teste.com, ele passa então a exibir Felipe. Se eu colocar Daniel aqui, ele passa a exibir Daniel. E veja, deixa eu só desligar a minha câmera aqui, ele está colocando dados do app, mas é porque ele está chamando essa função. Vou colocar aqui dados do provider, tá? E a gente vou dar um F5 só para limpar todos os states aqui. Teste@teste. Então ele chama dados do componente, dados do provider. Fechou? Vamos dar uma olhada agora então nos próximos passos. Ok, mas e depois do context? O que a gente tem, beleza? A gente tem uma terceira abordagem, que é o que eu chamo de abordagem profissional. E por que profissional? Porque as outras são gambiarra? Não, cara, porque as outras são feitas para uso em pequenas aplicações e também uso didático, uso para você entender. Porque você precisa entender esses conceitos para você não ser um programador papagaio, aquele cara que só repete o uso lá do context sem saber a motivação, o estudo por trás que tem daquilo, para que você possa, no futuro, se virar sozinho e não ficar dependente das videoaulas, beleza? Então, qual é os tipos de gerenciadores de estado? E, de novo, vamos explicar o problema da ótica do gerenciador de estado, tá? Então, vamos imaginar, de novo, que a gente tem essa aplicação, ok? Em que eu tenho header, logout, conteúdo, e vamos imaginar que isso aqui vamos imaginar, não. Isso aqui é um e-commerce, beleza? Que eu tenho um header do e-commerce, o cabeçalho, tem um botão de logout aqui, por exemplo. Eu tenho um conteúdo que é o produto e tem o meu carrinho, ok?
Isso aqui, por exemplo, eu poderia ter um contexto de produto, um contexto de carrinhos e um contexto de usuário, tá? Então eu poderia ter states em que eu poderia ter usuário, usuário corrente e o cart, que é o carrinho. E quais ações normalmente eu teria sobre o usuário? O usuário, normalmente eu teria ações de login e logout. Do cart, que é o de carrinho, eu poderia ter ações de adicionar no carrinho. Só que se eu ficar colocando tudo isso dentro do context, dependendo da quantidade de ações que eu preciso gerir, dependendo da quantidade de states que eu tenho, as coisas começam a tomar algumas proporções não adequadas, beleza? Então é interessante que eu use um gerenciador de estado para isso, que você vai ver algumas bibliotecas e até como fazer na mão, ok? Então, para que serve o gerenciador de estado? Ele faz a interceptação dos states, das ações, com o mundo exterior do React. Ou seja, ele passa a chamar os meus serviços, como por exemplo, serviço de autenticação e serviço de carrinho, beleza? De carrinho de compra, e eu posso chamar isso através desses serviços para alguns backends, como Node.js, Python, Ruby, Java, etc. Beleza? Então, assim, o gerenciador de estado é útil porque ele vai agregar a sua lógica, beleza? Ele vai agregar as regras de negócio, chamando os services correto e evitando com que você tenha que se preocupar a nível de componente. O componente simplesmente vai consumir, por exemplo, o state card, que tem o carrinho de compra inteiro lá, por exemplo, tá? E também vai consumir a ação add to cart, a função add to cart. Cart. Mas ele não precisa saber o que tem por trás dos panos, porque o gerenciador de estado simplesmente chama os serviços e faz a integração com o back-end. Fechou? Quais os gerenciadores de estados recomendados? Quais são os mais comuns? Os mais comuns é você utilizando as próprios hooks, as próprias ferramentas que o React dispõe. Nesse caso, você pode utilizar o context, que você acabou de aprender, junto com o reducer, que a gente tem inclusive aulas aqui na Dev Samurai, beleza? Só que se você não quiser fazer as coisas manualmente, você pode utilizar algumas bibliotecas prontas, como por exemplo o Recoil, o Mobix e o Redux. Beleza? Então, essas são algumas das bibliotecas profissionais que você poderia utilizar. Tá, mas então significa que. O que eu devo fazer? Talvez esteja perdido. Significa que eu devo utilizar o profissional? O callback? Significa que eu devo utilizar, então, talvez o context? Você me deixou mais perdido do que no início da aula. Beleza? O que eu vou fazer? Então, eu vou procurar aqui responder não com receitas prontas, mas com boas práticas, tá? Então, você vai utilizar um callback quando a sua aplicação ela não precisa compartilhar estado para mais de um componente. Por exemplo, aquilo que eu disse do form e listagem. Você vai utilizar o context quando você tem um estado que precisa ser compartilhado pela aplicação, por exemplo, o login. Você vai utilizar um gerenciador de estado mais robusto, profissional, quando a sua aplicação precisa gerenciar múltiplos providers, estados e chamadas, beleza? De novo, você não precisa, nesse momento aqui do gerenciador de estado, instalar o Redux, por exemplo. Você não precisa fazer isso, você pode fazer o seu próprio gerenciador de estado com o context e o reducer, beleza? Não estou falando aqui para você sair instalando bibliotecas sem necessidade, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para você, como que você pode aprender o context com as motivações corretas, o seu uso correto, quais as possibilidades que você tem e quais as possibilidades de expansão para que você, de novo, não se torne um programador papagaio. E se você quiser aprender muito mais sobre React com projetos práticos e, obviamente, um curso em que eu consigo te explicar mais do básico e passo a passo, aqui no link das descrições você tem acesso à nossa comunidade Dev Samurai,
em que lá eu tenho mais de 60 cursos, 23 projetos e semanalmente eu tenho conteúdos novos em que eu coloco, não só conteúdos como esse daqui, mas também conteúdos que eu disponibilizo aqui no próprio YouTube, beleza? As nossas aulas completas que depois de 15 dias elas saem do YouTube e vão para dentro da nossa comunidade. Fechou? Então é isso. Se você quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, é só clicar nos links aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, estiver assistindo pelo YouTube, considere em dar o like, se inscrever e deixar também os seus comentários. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.